Brasil está vivendo um momento complicado para investimentos. Estão acontecendo muitas coisas no mundo, principalmente crises que acabam afetando os investimentos aqui no Brasil. Justamente por causa da taxa de juros e a taxa Selic que não para de cair. Então nesse vídeo eu quero falar qual é a melhor renda fixa que você pode deixar seu dinheiro na minha opinião. Possuindo uma rentabilidade de quase 20% ao ano. Muito prazer, meu nome é Victor Pinheiro. Se gosta desse tipo de conteúdo, não esquece, deixa o like e ativa o sininho para receber notificações sempre que tiver vídeos novos aqui no canal. Certo, pessoal? Esse investimento de renda fixa é chamado de INCO. Ele é um investimento que não tem cobertura do FGC. Sendo assim, um investimento que não tem cobertura do FGC é mais indicado para as pessoas que já estão com suas contas em ordem, que já possuem uma reserva de emergência, ou seja, já tem a tranquilidade de fazer investimentos mais arriscados. E está buscando por algo que tenha mais rentabilidade, mesmo que o risco seja maior. No caso da INCO, esse investimento funciona da seguinte forma. Imagina o seguinte, tem dois investidores, um tem R$500 para investir, o outro tem R$1 milhão para investir. Qual dessas duas pessoas você acha que vai conseguir investimentos melhores? Certamente o segundo, pessoal, já que quanto mais dinheiro você tem, mais os bancos vão crescer o olho para te ter como cliente. Então eles vão oferecer coisas melhores para quem tem mais dinheiro, isso é óbvio. E a INCO é uma plataforma que veio ajudar justamente nisso, normalizando as oportunidades até para quem tem menos dinheiro. Tanto que o próprio nome INCO, ele quer dizer coletivo. Considera a seguinte situação, uma empresa ela vai construir um prédio, um shopping, um residencial, um condomínio que seja, uma grande construção. Sendo assim, essa construtora vai precisar de dinheiro. Normalmente ela ia pedir para um banco ou para alguém que tem muito dinheiro e já trabalha nessa questão de empréstimos, com provavelmente uma taxa de juros já fixada que pode ou não ser atrativa para a construtora. O que a INCO vai fazer? Ela lança essa possibilidade, essa capitalização que a construtora precisa para múltiplas pessoas. A partir de R$500 você já consegue comprar uma cota desse investimento. Sendo assim, com o acúmulo do dinheiro de todas essas pessoas que investiram R$500, elas chegam no valor total, que pode ser 5 milhões que a construtora precisa, e aí pessoas que não têm tanto dinheiro para investir, elas conseguem a partir de R$500 já participar desse empréstimo. E no caso, antigamente, só pessoas com muito dinheiro conseguiriam fazer esse tipo de investimento. Sendo então que praticamente todos os investimentos da INCO é voltado para o setor imobiliário. Outra pergunta que normalmente é feita é se a INCO é confiável. E a resposta é sim, pessoal. A INCO é sim uma instituição financeira confiável, já está no mercado desde 2018, ou seja, antes da pandemia. Então não é uma plataforma nova, são mais de 200 mil clientes já cadastrados. Ela é a maior plataforma de investimento coletivo do Brasil, é uma instituição financeira regulada pelo Banco Central, sendo assim, ela deve conseguir todas as aprovações do Banco Central para poder operar, ou seja, todas as ofertas que a INCO faz é ou controlada pelo Banco Central ou pela CVM, dependendo do tipo do investimento. E esses dois órgãos são os principais órgãos reguladores do Brasil para qualquer instituição financeira. É importante lembrar também que esses são investimentos de renda fixa, ou seja, não tem tanta variabilidade ao longo do tempo. Eles já falam qual é a rentabilidade do investimento e qual é o prazo também desse investimento. Porém, reforçando, eles não têm cobertura do FGC, que é aquele seguro para até R$250 mil em caso de falência, por exemplo. Isso porque normalmente o FGC ele é um seguro que acontece principalmente quando você está investindo em renda fixa de bancos. Então, por exemplo, tesouro direto, dependendo qual for, não vai ter, fundos imobiliários, ações, criptomoedas, todos esses outros investimentos também não tem FGC. Então o risco é maior justamente por não ter esse seguro. Porém, obviamente, a rentabilidade vai ser muitas vezes o dobro de uma rentabilidade de uma outra renda fixa. Essa questão também de não variar tanto nem para cima nem para baixo te mantém uma maior segurança da sua rentabilidade. Bom, esses são investimentos no setor imobiliário. Qual seria o risco de fato que esse tipo de investimento existe? Basicamente seria a construtora atrasar ou não entregar a obra. E se você parar para pensar, é o mesmo risco que a gente tem como pessoa física comprando um imóvel. Porém, no caso da INCO, ela tem uma equipe especializada que analisa as maiores construtoras com maior faturamento, tem maiores lucros, que não dão calote nos seus clientes e não tem nenhum histórico de problema financeiro. Então isso acaba diminuindo muito o risco de quem está investindo. E se você continua com medo, eu vou te mostrar alguns números que a INCO disponibiliza para todos os seus clientes. Já teve 925 ofertas na INCO, são mais de 200 mil investidores cadastrados, mais de 615 milhões de reais já foram investidos pela plataforma e mais de 415 milhões de reais já foram pagos aos investidores. E de todos os investidores que investiram lá, 96,7% já foi quitado. Ou seja, tá tudo certinho, a pessoa que investiu já recebeu seu dinheiro de volta. Agora dá uma olhada na rentabilidade da INCO nesses últimos anos. A rentabilidade foi de 110% do valor investido. Isso equivale a 225% do CDI. E se você olhar todos os investimentos que a INCO lançou,
somente 3,3% teve inadimplência, principalmente causadas pelo atraso da entrega. Nesse outro relatório que eu vou colocar aqui na tela, dá para ver o histórico de captação da Inco ano após ano. E depois que ela se tornou uma instituição que é regularizada pelo Banco Central, não teve praticamente nenhum caso de atraso ou inadimplência. Só os que tiveram problemas foi um ali no ano de 2021, muito provavelmente ocasionados por causa da pandemia, e além do mais, na época, a Inco não tinha os graus de risco que ela oferece hoje, mostrando para cada um dos seus investimentos. E bom, como funcionam esses graus de risco da Inco hoje? O grau de risco A é o melhor de todos. Em seguida vem o B, o C, o D e o E sendo o pior deles. Se o A é o mais seguro, o E vai ser o menos seguro e provavelmente os investimentos de classificação A e B vão ter a rentabilidade menor do que os investimentos D e E. Essa questão de risco ela vai estar muito atrelada à construtora que colocou aquela oferta ali. Qual é o patrimônio dessa construtora, qual é o histórico que ela tem. Agora dá uma olhada nesse número. A partir de 2022 foram mais de 700 ofertas lançadas e tivemos somente 2 atrasos nessas 700 ofertas. Uma era de risco E, que a Inco já inclusive colocou na justiça, essa construtora, e a outra era de risco C, que inclusive a empresa já fez o acordo e pagou o que restava para a Inco. Ou seja, depois desse mês só vai ter uma oferta entre 700 com um atraso que ainda não foi pago para os seus investidores. E além do mais, os investimentos de risco A e B não teve nenhum risco de inadimplência, ou seja, são duas ótimas opções para você estudar um pouco mais a fundo. Então até o nível C pode ser um bom investimento, já que o risco é baixíssimo. Entre o B e o A nem se fala. Agora eu vou comparar qual é a rentabilidade dos investimentos da Inco com a nossa renda fixa tradicional. Nesse gráfico a gente consegue perceber como os investimentos da Inco performaram muito melhor do que os investimentos de renda fixa, considerando investimentos que pagam 100% do CDI. Então olha só, uma pessoa que investiu na Inco ganharia mais que o dobro do que uma pessoa que colocou seu dinheiro somente em renda fixa. E se a gente ainda for comparar com a bolsa de valores nesses últimos 5 anos, a Inco ainda foi 2,5 vezes maior do que a rentabilidade do Ibovespa. Inclusive, se a gente pega o pior ano da Inco de 2021 e olhamos outros investimentos, vamos perceber que as ações caíram, que os fundos imobiliários caíram, ou seja, vários investimentos acabaram também caindo. E mesmo nesse ano de pior cenário possível, quem investiu na Inco teve uma rentabilidade de 138% do CDI, o que é uma rentabilidade extremamente boa, principalmente considerando o cenário da época. Ainda mais que a gente está falando do setor imobiliário que foi fortemente influenciado também. Por isso, é sempre importante você diversificar os seus investimentos, não colocar todos os ovos numa única cesta. Dá uma olhada aqui no canal, os vídeos que eu fiz sobre fundos imobiliários e ações, tenho certeza que você vai gostar muito. Importante sempre lembrar daquela velha regra, rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. No mundo dos investimentos, tudo pode acontecer. Então sempre se qualifique e estude para você entender mais sobre o mercado financeiro e como você pode ganhar dinheiro a longo prazo.